A gente faz planos, mas os planos de Deus são melhores, né? E eu também fiquei surpresa quando o Anderson falou comigo. Ele falou para a irmã que ia ser logo, né? Quando a mãe dela chegasse. Já falou para mim que seria depois. Mas Deus faz tudo no tempo dele, né? Glória a Deus. Sem demora, eu gostaria que quem tivesse Bíblia, seu smartphone aí, pegasse a Bíblia e abrisse lá no livro de João, o Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Eu prometo que eu não vou demorar muito. Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Quem puder ficar no capítulo 3, quem puder ficar de pé em reverência à palavra. João 3. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E o versículo que o Senhor me deu para trazer para este culto em ação de graças é um versículo bem conhecido. E é um versículo que fala de amor, que é o versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podeis assentar dando glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Eu acredito que todo cristão e não cristão também já ouviu esse versículo, porque esse versículo é o que permeia toda a nossa existência. Se hoje nós estamos aqui nesta comemoração, foi porque houve um amor maior que nos uniu aqui. E quando a nossa irmã Diana, né, ela nos convidou para estar aqui presente, fazendo essa comunhão aqui, com esse culto, esse culto festivo, e ela falou o desejo do coração da mãe dela em ter um culto, né, no aniversário dela. Eu fiquei feliz. O pastor Tiago, meu Deus, nem se fala, que culto é com ele mesmo. Só que hoje ele não pôde estar aqui porque pela escala do trabalho ele teve que trabalhar no turno da tarde e vai sair de lá do trabalho às 23 horas. Mas o Senhor me deu essa palavra já no finalzinho. Eu já digo: Senhor, eu preciso de uma palavra, porque eu não vou para lá sem palavra. E o Senhor me deu essa palavra e disse: e Deus amou. Só que a gente já ouviu tanto essa palavra que a gente tenta extrair de alguma maneira mais alguma coisa para trazer de novidade para vocês. Mas o Senhor não quer novidade. O Senhor quer que a gente lembre daquilo que Ele nos ensinou, que foi um amor. Hoje, por amor, vocês estão aqui. Eu estou me arrepiando toda. Por amor, essa família está reunida, os amigos, os queridos. Por amor a uma mulher, a uma mãe, a um exemplo. E por esse amor que Deus nos reuniu aqui, porque Ele tinha um propósito em nossas vidas. Talvez se fosse um outro momento, pessoas não estariam aqui. Se fosse um culto como a gente faz toda vez, pessoas não estariam aqui. Mas porque Deus nos amou, Ele marcou esse culto festivo. Esse culto que começou com palavras de carinho e continua com palavras de carinho, com palavras de dedicação. Mas mesmo assim, o Senhor está presente neste lugar. Desde quando Diana falou do versículo que fala sobre família, que fala da sua casa, que fala de 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor, ali Ele se faz presente, é Bíblia. Isso quer dizer que já desde quando começaram a arrumar, 2 pessoas estavam aqui arrumando para um culto em ação de graças, mas antes de ser um culto em ação de graças, era um culto racional a Deus. Então Ele se faz presente aqui, isso é importante. Eu acredito que cadeias estão sendo quebradas em outros lugares porque vocês estão aqui. Porque o Senhor, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é presciente. O Senhor, Ele não precisa do visível para agir. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor está agindo na vida dos nossos que estão viajando. Estão na vida dos nossos que ainda não servem ao Senhor. Então o amor
se estende. E quando o Senhor falou sobre o amor, eu disse, meu Deus, falar repetidamente desse versículo que a gente sabe de cor, talvez não tenha nada para extrair. Mas o amor de Deus não precisa ser extraído. O amor de Deus precisa ser vivido. O amor de Deus. E muitas vezes a gente fala assim, Senhor, o que é que eu vou falar para aquele povo? Mas a gente esquece que a gente só precisa permitir que o Espírito Santo use cada um de nós. Seja no louvor. Porque se vocês pararam e perceberam, o louvor um encaixou o outro. Que fala sobre casa, fala sobre família, fala sobre reforma. E quando eu ouvi o louvor sobre reforma, eu disse, Deus, o quanto nós precisamos de uma reforma cada dia em nossas vidas. Porque não somos perfeitos. Somos vasos, a própria Bíblia fala que somos vasos. Mas só que alguns vasos são para honra, outros para desonra. Mas não é isso. Somos vasos. E aqueles que querem servir a Jesus são de barro. Por quê? Porque são frágeis. Quando o oleiro quebra e refaz. Então por isso quando a Bíblia fala que o vaso de excelência é o de barro, é porque ele diz, eu sou o oleiro, eu posso amassar, eu posso quebrar, eu posso moer e fazer de novo. Porque a nossa vida a cada amanhecer é uma oportunidade que a gente tem de dizer ao Senhor, Senhor, começa a obra em mim. Senhor, me refaz porque eu preciso. Pai, a minha noite foi de lágrima, mas a sua palavra diz que o choro ela dura uma noite, mas a alegria ela vinha ao amanhecer. Então a cada amanhecer é uma oportunidade que a gente tem de dizer, Senhor, faz a reforma que eu preciso. Pai, eu dei a oportunidade ao inimigo de fazer ontem, mas hoje eu quero dar oportunidade para que o Senhor faça algo diferente na minha vida. É esse amor, sabe? É esse amor sem medida. E quando o Senhor falou desse amor, quantas vezes a gente ouve, louvado seja o nome do Senhor Jesus, falar que o amor de uma mãe é comparado ao amor de Deus, ainda que a gente saiba que, parafraseando isso, não tem como comparar o amor de Deus. Mas o amor de mãe é um amor de renúncia. Quantas mulheres que estão aqui que são mães fariam de tudo pelo seu filho, e quando o bebê que não sabia porque chorava dizia, eu queria trocar essa dor. Quantos estavam internados e as mães diziam, eu queria essa doença em mim para que ele não sofresse. E esse amor de Deus, que deu o único filho, que muitas vezes a gente já está tão cauterizado em ouvir falar do amor do Senhor, do amor do Senhor, do amor do Senhor, que a gente não vive esse amor. E eu não estou falando viver o amor com o irmão, porque o irmão faz isso, porque o irmão faz aquilo. Não, somos imperfeitos. Não tem como a gente querer ser perfeito. Ainda que a gente tem que lutar para estar na estatura de um varão perfeito, ainda que a gente saiba que a gente não vai conseguir. Porque no dia que a gente chegar na estatura de um varão perfeito, a gente vai para a glória. Porque senão nos corrompemos. Mas quando a gente tenta, sabe, calcular esse amor de Deus, calcular esse amor, o Senhor, Ele tem a humanidade nas mãos dele. Cada um de nós, o Senhor podia enviar um dos seus anjos, um de seus arcanjos para salvar. Mas ainda que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, muitos digam que antes mesmo de que houvesse luz, já tinha dito, haja cruz. Porque o Senhor sabe que o homem é corrupto. Que o homem é corrupto, o que é isso? Eu e você nos corrompemos. Mas esse amor se estende todos os dias para dizer que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Que caia 7 vezes, o Senhor levanta. É esse amor que todos os dias a gente, ainda assim, sem achar que há algo de bom em nós, a gente diz, esse amor me alcançou. Esse amor me alcançou. Esse amor está dizendo, ergue a cabeça e caminha que eu sou contigo. Sabe, a própria Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no livro de Isaías, fala a respeito, ainda que uma mãe que ama mente, ela se esqueça de um filho que ele ama, que ela ama, o Senhor fala, eu por todavia não me esquecerei de vocês. Sabe o que é isso? É quando o Senhor fala, olha, você pode até comparar o meu amor com o amor de uma mãe, que é um grande amor, mas eu estou falando, ainda que ela esqueça, eu não vou esquecer de vocês. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não sei qual é o pecado que vocês cometeram hoje, mas eu sou Deus que eu não te esqueço. E no dia que você disser, Senhor, eis-me aqui, Ele vai te abraçar com o mesmo abraço de sempre. Ele vai te olhar com o mesmo olhar de sempre.
É esse amor de Deus, sabe? Que nos constrange, que a gente sabe que sem merecer, mesmo assim Ele nos ama e diz filho ou filha. Porque o inimigo, ele nos chama pelo pecado. O inimigo, ele nos chama pelo apelido. Ele olha pra gente e sopra no nosso ouvido o que a gente cometeu de erro, para que a gente não se sinta digno desse amor de Deus. Mas Deus está dizendo que todos são pecadores, mas eu amo aquele que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é bem clara quando diz que a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Sabe o que é isso? Eu sou pecadora. Eu sou pecadora. Então todos os dias eu vou dizer: Senhor, quando eu levantei a minha mão e declarei Cristo como único e suficiente Salvador, Pai, quando eu desci as águas, eu dei um passo contigo, mas Pai, a cada dia, a cada queda eu preciso dizer: Pai, te aceito novamente. Pai, eu preciso do Senhor para caminhar. Pai, sentir eu não sou nada. Então todos nós aqui precisamos todos os dias se arrepender. Todos os dias dizer: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. Porque o que eu faço todos os dias: Pai, eu não sei falar, me ensine. Pai, eu não sei orar. A Bíblia diz que não sabemos orar como convém, que é o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis intercede por mim e por você diante do Senhor. Então não há uma oração perfeita, não há uma oração certa, não, pelo contrário, ainda que a gente não consiga nem orar, mas a lágrima, quando ela desce, ela está diante do Senhor clamando. Que a gente ainda não consiga dizer nada, mas que a gente diga: Senhor, me ajude, Senhor, me ajude, Senhor, me ajude. E Ele vem te ajudar. Eu não conheço alguém que se derrame diante do Senhor, clame por socorro e Ele não ouça. Ele pode ser o pior pecador, ele pode ser um assassino, mas se ele se derramar diante de Deus, o Senhor é misericordioso. Ele é misericordioso. Ainda que a gente saiba que o salário do pecado é a morte, ainda que a gente saiba que para toda ação há uma reação, ainda que a gente saiba que a justiça do homem precisa ser feita, mas a de Deus é diferente. Quando você levanta a mão e diz: Senhor, me perdoe, me ajude, tudo aquilo que você fez vai continuar acontecendo, porém com o perdão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando o Senhor falou no meu coração: porque Deus amou. Igreja, eu podia só falar isso. E porque Deus amou, porque Ele amou a mim e a você, Ele marcou então com essa noite. Missionária, eu não estou sentindo nada. Não precisa sentir, só precisa crer. Você não precisa sentir para saber que Deus está aqui, porque a Bíblia vai falar em Jeremias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se eu não me engano, eu não vou nem falar o número para não errar, mas ele pergunta a Jeremias: o que é que você vê, Jeremias? Ele fala: eu vejo uma vara de amendoeira. E ele diz: viste bem, porque eu velo para que se cumpra a minha palavra. Então tudo que está escrito aqui, igreja, vai se cumprir. Todas as promessas que ele fez para a sua vida, vai se cumprir. Mas não pense nessa história de que quem tem promessa de Deus não morre, não. Que aquele que não morre é aquele que anda diante da palavra dele. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um culto festivo, é um culto desejado, planejado. Então eu tenho certeza que agradou muito o coração de Deus. Pessoas que eu acho que a gente nem sabia, nem imaginava que estaria aqui, mas Deus trouxe aqui. Nem que fosse para ouvir um pedacinho da palavra. E a gente não sabe quantas pessoas estão sendo alcançadas pela caixa de som. O som está ecoando, mas não é o som da voz chata da missionária Rosana, pelo contrário, é o som da palavra que está sendo ministrada neste lugar. E quando a missionária falou que cadeias estão sendo quebradas, tenho certeza disso. Em Hebreus 11, no capítulo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas é a certeza daquilo que você espera. A palavra fala é a certeza. Se você tem certeza que neste momento que está alcançando os seus, seja feito como você pensar, estimule. É a palavra que Deus trouxe no meu coração depois, que foi a respeito da mulher cananeia. Aquela mulher cananeia, ela vê Jesus passando com os discípulos e uma multidão seguindo ele. E aquela mulher começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus não deu importância àquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher não era da nacionalidade dele. E mais, aquela mulher não parou de gritar. Aquela mulher era uma mãe. Sim ou não? Sim.
Enquanto ela gritava, estava incomodando os discípulos. Por quê? Porque eles não sabiam o que ela estava sentindo. Só que dentro da casa daquela mulher tinha um problema, como muitas vezes tem dentro da nossa casa. Só quem sabia do problema dela era ela. Os discípulos sabiam? Não. Ela sabia quem poderia resolver o problema dela naquele momento. Quem era? Jesus. Ela podia ir atrás do discípulo? Podia, mas se ela sabia em quem ela podia ir, ela foi diretamente na fonte. E ela gritava, e ela gritava, e ela gritava. Aí os discípulos estão incomodados, falam: Jesus, despede essa mulher. Sabe o que eles estão dizendo? Sabe o que é que muitos dizem quando nós estamos clamando diante de Deus, indo para a igreja muitas vezes, todos os dias, porque precisa que Deus te dê uma resposta? Deixe de loucura, Deus não está te ouvindo não. Para de ir para a igreja. Ou você está louco ouvindo pregação toda hora, ou você só fica ouvindo louvor sem saber o problema que você precisa resolver com Deus. E tem problemas que você precisa gritar. Tem problemas que você precisa dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando aqueles discípulos param Jesus, é o momento que essa mulher se aproxima. Observe uma coisa: tem coisas que a gente pensa que quer nos parar para nos deixar para trás, mas aquilo que muitas vezes nos para é para a gente gritar mais alto. E aquela mulher, quando ela se aproximou de Jesus, ela parou de gritar, mas ela se prostrou e adorou. Muitas vezes eu tenho soltado, muitas vezes a gente até grita, mas quando chega perto do Senhor, a gente não se prostra, a gente não adora, a gente não diz que Ele vive e reina, a gente não diz quando Ele é maravilhoso em nossas vidas. E aquela mulher diz: socorre-me, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Será que Jesus não sabia? Claro que ele sabia. Ele era 5% homem, 5% Deus. Ele sabia. Porque se ele não soubesse, a palavra não ia dizer que Jesus sabia o que é que os mestres e os fariseus arrazoavam no coração a despeito daquele homem que foi descido do telhado pelos 4 amigos. Ele sabia o que passava na cabeça daquela mulher. Mas ele esperou ela dizer. Só que Jesus olhou para aquela mulher: eu vou fazer do jeito que eu penso. Mas Jesus deve ter olhado assim, ó. Aí Jesus vai falar para aquela mulher: não adianta eu dar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Por que Jesus estava falando isso? Porque Jesus sabia que aquela mulher não era da nacionalidade dele. E ele estava ali pelos escolhidos. Ele estava naquele momento para ensinar os escolhidos. Depois da morte dele é outra história. Depois da morte dele, ele nos alcançou. Mas aquela mulher, ela teve a humildade que muitas vezes nós não temos. Por que nós não temos? Eu falo eu também. Porque aquela mulher, ela foi chamada de cachorra. Mas aquela mulher disse assim, no coração dela, a missionária Rosana parafraseando: eu preciso dele. Eu não vou pensar no que ele está me chamando, porque eu sei o problema que eu tenho em casa. Eu sei como eu deixei a minha filha. Quantas vezes a gente sai de casa para trabalhar e deixa a casa daquele jeito? Quantas vezes a gente sai para ir para o culto, mas a casa está daquele jeito? Quantas vezes a gente sai do trabalho para ir para casa e deixa o trabalho daquele jeito? A mulher sabia o que ela tinha deixado, mas ela saiu determinada. Ela saiu determinada e ela disse: é Senhor, é meu Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Sabe o que ela está dizendo? Eu não me importo se o Senhor não pode fazer, porque eu não tenho a mesma nacionalidade que o Senhor, mas ainda que um pouquinho que o Senhor fizer vai alcançar minha filha lá. Sabe como é que se chama isso, igreja? Fé. Fé. Mas não só a fé, determinação. Porque com certeza muitas pessoas tinham mandado ela calar a boca, porque ela estava sozinha. E naquela época a mulher não podia andar sozinha, muito menos um homem falar com uma mulher. Tinha tradições, mas ela passou por cima de tudo. Sabe por quê? Porque acima de tudo ela era uma mãe. E uma mãe sabia o problema que ela tinha deixado em casa e não queria mais voltar com aquele problema.
E a resposta de Jesus foi clara: mulher, deixa eu ir na palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para eu não pecar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui o que Jesus fala: ó mulher, Mateus 15, verso 28. Grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Se ela desejasse menos, ela ia receber menos. Mas o que é que ela desejava? A cura da filha. O Senhor liberou a cura e Ele disse: seja como tu desejas. O que é que você deseja agora? Qual o tamanho da sua fé nesse momento? Qual é o problema que você quer que aconteça? A resolução agora seja feito com a tua fé. Não é como a missionária está falando, é como o Senhor está falando. Se a tua fé for como a dessa mulher, eu não vou nem falar como um grão de mostarda, porque tanta gente já pregou sobre o grão de mostarda e muita gente ainda não entende. Não é pequena, é que multiplica. O grão de mostarda não é porque é pequeno, mas é o tamanho da árvore que ela se transforma quando ela cresce. É esse tamanho da fé que Jesus quer dizer. E ainda que a sua fé seja do tamanho do grão de mostarda que cresce e vira uma árvore frondosa, você, conforme a sua fé, não é a fé da missionária, não é a sua, porque você sabe o que você precisa imediatamente, ou na sua casa, ou na sua vida, ou na sua saúde, que aconteça com a sua fé. Porque é um culto de ação de graça, mas onde Deus está tem que ter transformação. Onde o Senhor está tem que ter cura. Onde o Senhor está tem que ter maravilhas. Onde o Senhor está tem que ter prodígio. Mas é para quem crê. Quem não crê vai sair do mesmo jeito. Quem crê, eu tomo posse da minha. E eu quero que vocês tomem posse da de vocês também. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Então, dá uma salva de palmas ao Senhor. A certeza conforme a sua fé, conforme o seu desejo. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Eu gostaria que colocasse aquele louvor, a benção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.